Você já teve aquela sensação estranha de acordar subitamente no meio da noite, sem motivo aparente, com o coração acelerado? Ou talvez naquele momento exato antes de pegar no sono, você sentiu o ambiente do seu quarto mudar, ficando pesado, como se houvesse alguém parado no canto escuro, observando você. Muitas pessoas ignoram isso. Elas dizem a si mesmas: é apenas cansaço, é coisa da minha cabeça. Elas viram para o outro lado e tentam dormir, ignorando o instinto espiritual que Deus colocou dentro delas. Mas eu preciso ser muito honesto com você agora. Na maioria das vezes, não é paranoia, é discernimento. Existe uma realidade que o mundo moderno tenta esconder, mas que a Bíblia expõe com clareza. O mundo espiritual não dorme quando você dorme. E infelizmente existem práticas ocultas, reveladas por aqueles que já serviram às trevas e hoje servem a Cristo, que confirmam uma estratégia terrível do inimigo: a vigilância noturna. Há uma tática específica onde bruxos, feiticeiros e agentes da maldade enviam espíritos projetados ou espíritos familiares com uma única função: observar você enquanto você dorme. Eles não vêm para atacar de imediato. Eles vêm para vigiar. Eles vêm para mapear a sua vida espiritual. E por que eles fazem isso? Porque o inimigo é um estrategista legalista. Ele precisa encontrar uma brecha, uma fraqueza, um medo, para que o ataque dele tenha êxito. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar a sua estrutura hoje. Existe uma maneira de reverter isso. Existe um segredo espiritual, uma atitude de fé baseada na palavra de Deus, que faz com que qualquer entidade que ouse te observar no escuro seja confrontada por um fogo tão intenso que ela terá que fugir instantaneamente. Se você tem sentido cansaço excessivo ao acordar, pesadelos repetitivos, paralisia do sono ou essa sensação de vigilância, fique comigo até o final, porque o que vamos tratar aqui não é para te assustar, é para te entregar a chave da sua liberdade. Hoje o caçador vai se tornar a caça e a sua casa será blindada pelo fogo do Espírito Santo. Parte 1. A promessa e o engajamento inicial. O que você vai aprender neste vídeo não é superstição, é estratégia de guerra espiritual bíblica. Nós vamos desmascarar como funciona essa espionagem das trevas, porque eles precisam te observar antes de tocar em você. E o mais importante, vamos ensinar o passo a passo prático do que você deve fazer, hoje à noite, antes de colocar a cabeça no travesseiro, para garantir que nada, absolutamente nada maligno, consiga permanecer no seu quarto. Nós vamos ativar a vigilância reversa. Você vai entender que quando você se posiciona em Deus, quem te observa acaba sendo queimado pela glória que está sobre a sua vida. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo denso e poderoso, eu quero pedir algo simples. Deixe o seu gostei neste vídeo agora. Isso não é vaidade. É uma forma de dizermos às plataformas que este conteúdo é relevante e que a luz precisa ser espalhada para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio nas suas madrugadas. E eu quero saber quem está comigo nesta batalha. Escreva aqui nos comentários agora mesmo. De qual cidade ou país você está nos acompanhando? É sempre uma alegria imensa saber onde a nossa voz está chegando. Se você está pronto para receber essa instrução e blindar a sua casa, escreva também: eu estou pronto para a verdade. Vamos ver o exército de Deus se levantando nos comentários. Agora, respire fundo. Prepare o seu espírito. Vamos começar. Parte 2. A lógica da espionagem espiritual. Por que eles observam? Para vencermos uma guerra, precisamos entender como o inimigo pensa. Uma das maiores revelações trazidas por ex-satanistas que se converteram ao Evangelho é a de que o diabo não é onisciente. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. O diabo não. O diabo e seus demônios precisam de informação. Eles precisam de dados. Muitos cristãos vivem com a ideia errada de que o ataque espiritual é aleatório. Eles acham que o mal simplesmente tropeça neles. Mas a Bíblia nos dá um alerta muito específico, em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Preste atenção nas palavras. Ele anda em derredor. Ele está buscando. Isso significa que ele está em um processo de investigação. Nem todo mundo pode ser tragado.
Existem pessoas que estão cercadas por fogo, existem pessoas que estão em santidade, e nessas ele não pode tocar. Então, o que ele faz? Ele observa. A premissa básica da feitiçaria de alto nível é o monitoramento. Antes de lançar uma maldição de enfermidade, antes de lançar uma seta de contenda no seu casamento ou um espírito de falência na sua vida financeira, eles enviam espíritos monitoradores. O objetivo dessa vigilância é o mapeamento espiritual. Eles ficam à espreita, especialmente durante o seu sono, para descobrir 3 coisas fundamentais. Primeiro, quais são os seus hábitos? Você ora antes de dormir ou dorme brigado com seu cônjuge? Você dorme assistindo filmes de terror ou ouvindo louvores? Segundo, quais são os seus medos? O medo é um cheiro no mundo espiritual. Se eles percebem que você tem medo do futuro, medo da morte, medo da solidão, eles anotam isso para usar como porta de entrada. Terceiro, a sua temperatura espiritual. Eles querem saber se a sua chama está alta ou se está apenas fumegando. Portanto, entenda, se você sente que está sendo observado, é porque o inimigo está tentando encontrar o ponto de quebra. Ele está estudando a estrutura da sua muralha para ver onde está a rachadura. E é exatamente por isso que você não pode ignorar essa sensação. A observação é o estágio que antecede o ataque. Se você corta a observação, você anula o ataque futuro. Parte 3. Os mecanismos ocultos. Como eles entram no seu quarto. Agora vamos aprofundar. Como é que isso acontece na prática? Como um espírito chega até o seu quarto, que deveria ser o seu santuário de paz. A bruxaria opera muito através de pontos de contato e projeção astral. Precisamos falar sobre isso com maturidade. Muitas vezes, esses espíritos de vigilância entram através de objetos consagrados. Sabe aquele presente estranho que você ganhou de alguém, que você sabe que tem inveja de você? Ou aquele objeto antigo que você comprou em um lugar duvidoso e colocou na sua estante sem orar e consagrar a Deus? Esses objetos podem funcionar como balizas, como um GPS espiritual, que sinaliza para o mundo das trevas. Aqui há uma entrada. Outra forma muito comum é através de animais espirituais ou vultos. Pessoas que relatam ver vultos rápidos passando pelo quarto ou a sensação de um animal subindo na cama, muitas vezes estão lidando com espíritos familiares enviados para sugar energia. E por que o sono? A Bíblia nos dá uma chave tremenda em Mateus 13:25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja a inteligência maligna aqui. O inimigo não veio quando o fazendeiro estava acordado, com a enxada na mão, vigiando a plantação. Ele veio quando a vigilância natural estava desligada. O sono é um território de vulnerabilidade biológica, mas de intensa atividade espiritual. Quando seu corpo dorme, seu espírito continua acordado, mas sua mente consciente, que filtra a realidade, está desligada. É nesse momento que o inimigo tenta plantar sementes de dúvida, sementes de impureza sexual, sementes de pesadelos que vão ditar o humor do seu dia seguinte. Esses olheiros do inferno ficam ali parados, esperando você adormecer para começarem a semear o joio. Eles sussurram mentiras no seu subconsciente. Eles tentam criar paralisias para gerar pavor, porque o pavor alimenta a força deles. Eles não estão ali para te matar fisicamente. Eles estão ali para te enfraquecer espiritualmente, para que quando você acordar, você já comece o dia derrotado, sem forças para orar, sem forças para ler a Bíblia. Parte 4. O propósito da vigilância e os sintomas. Você precisa identificar se isso está acontecendo com você. Não estamos falando de superstição, estamos falando de sintomas espirituais claros. O espírito enviado para te vigiar tem um propósito primário: roubar a sua paz e a sua unção. Se você é uma pessoa que não importa quantas horas durma, acorda exausto, como se tivesse corrido uma maratona ou carregado pedras a noite toda, isso é um sinal clássico de drenagem espiritual. Alguém ou algo bebeu da sua energia durante a noite. Outro sinal é a confusão mental matinal. Você acorda e, em vez de gratidão, sente uma tristeza profunda, uma angústia sem nome, ou pensamentos de derrota imediata. Isso é resultado do sussurro noturno desses espíritos observadores. Eles também buscam brechas legais. Se você foi dormir com raiva,
sem perdoar alguém, a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você dorme com ira, você basicamente deixa a porta destrancada para o vigilante entrar. Ele entra, senta e observa como ele pode ampliar essa ira no dia seguinte. A intenção deles é fazer você acreditar que a sua casa não é segura. É instaurar um clima de terror psicológico. Eles querem que você tenha medo do escuro, medo de ficar sozinho, porque o cristão com medo é um cristão paralisado. Um soldado que tem medo de segurar a espada não serve para a batalha. Mas eu quero te dizer uma coisa agora. 2 Coríntios 2:11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A partir de agora, você não ignora mais. Você sabe que eles observam. Você sabe que eles tentam mapear. E porque você sabe, você agora tem o poder de agir. O conhecimento é o primeiro passo para a libertação total. Parte 5. O contra-ataque. A vigilância reversa. Chegamos ao ponto mais importante deste ensinamento. É aqui que a chave vira. É aqui que você deixa de ser vítima. A maioria das pessoas ensina você a se proteger, a se esconder, mas a Bíblia nos ensina a brilhar. O conceito que eu quero introduzir para vocês hoje é a vigilância reversa. O que acontece quando alguém está no escuro absoluto, acostumado com as trevas, e de repente alguém acende um holofote potente na cara dessa pessoa? Ela fica cega, ela fica desorientada, ela precisa fugir ou cobrir os olhos. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Nós servimos ao Deus que é descrito como fogo consumidor. A Bíblia diz em Salmos 104:4 que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Você não é apenas carne e osso. Se você tem o Espírito Santo, você é uma labareda de fogo ambulante. Quando um bruxo ou feiticeiro projeta um espírito para te observar, esse espírito está acostumado com a frequência das trevas. A estratégia deles depende de você estar apagado ou morno. Mas quando você ativa a sua identidade espiritual antes de dormir, você não está apenas se protegendo, você está se tornando perigoso para eles. A vigilância reversa é a revelação de que Deus também tem sentinelas. Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando o espírito observador chega no seu quarto, se você orou e consagrou o ambiente, ele não vai encontrar você sozinho. Ele vai encontrar anjos de alta patente, guerreiros celestiais com espadas desembainhadas. Mais do que isso, a luz que habita em você queima a retina espiritual desses demônios. Isaías 60:1 ordena: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Quando você ora declarando a luz de Deus, o observador passa a ser o observado. Imagine a cena espiritual. O demônio entra para te espionar, mas de repente o Espírito Santo que está em você brilha. Aquele demônio é exposto. A luz revela a feiura dele, a ilegalidade dele. E essa luz queima. A presença de Deus é insuportável para o mal. Eles não conseguem ficar num ambiente saturado de adoração e oração. Eles queimam. Eles sentem uma dor espiritual agonizante e são forçados a bater em retirada. A frase-chave para a sua mente é: quem anda com Deus não é observado, é guardado. E mais, quem tenta observar um filho do fogo acaba se queimando. Parte 6. O arsenal prático. O que fazer antes de dormir. Agora que você entendeu a teoria e a teologia, vamos para a prática. Como você faz isso acontecer hoje à noite? Eu vou te dar um guia, um ritual de santificação para antes de dormir. Não é simpatia, é ação profética. 1. A limpeza do ambiente, físico e espiritual. Dê uma olhada no seu quarto. Está uma bagunça? A desordem física muitas vezes reflete e atrai desordem espiritual. Organize o local onde você descansa. Mas vá além. Existe algum objeto ali que não glorifica a Deus? Alguma estatueta, algum pôster, algum livro que traz uma energia pesada? Tire do seu quarto. O seu quarto é o seu santuário de recarga. 2. A unção com óleo. Isso é bíblico e poderoso. Separe um azeite. Ore sobre ele consagrando-o ao Senhor. Antes de dormir, faça uma pequena marca de cruz nos batentes da porta do seu quarto e nas janelas. Enquanto faz isso, não faça mecanicamente. Declare:
eu selo esta entrada em nome de Jesus. Todo espírito de vigilância que tentar passar por aqui será barrado pelo sangue do Cordeiro. Unja também os 4 cantos da sua cama ou o seu travesseiro. O óleo representa o Espírito Santo. Você está demarcando o território. 3. A oração de vigilância. Audível. O inimigo não lê seus pensamentos, só Deus faz isso. Mas ele ouve suas palavras. Você precisa orar em voz alta. Não precisa gritar, mas precisa ter autoridade na voz. Declare os salmos de proteção. O Salmo 91 é a constituição da proteção divina. O Salmo 4:8 é a declaração de paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo 27 é a declaração de luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? 4. O fechamento dos olhos espirituais do inimigo. Esta é a parte específica contra os observadores. Você vai orar dizendo: Senhor, eu cego agora todo olho maligno que foi programado para me vigiar. Que a tua luz seja tão intensa neste quarto que as trevas não consigam enxergar nada. Eu me cubro com o manto da invisibilidade espiritual para o mal e me torno visível apenas para os teus anjos. Parte 7. O guia passo a passo da ação para hoje. Para que não haja dúvidas, aqui está o seu roteiro de vitória para esta noite. Eu quero que você siga isso à risca e veja a diferença na qualidade do seu sono e na sua disposição ao acordar. Desligue-se do mundo. 30 minutos antes de dormir, pare de consumir notícias ruins ou filmes violentos. Não alimente sua mente com lixo. Prepare a atmosfera. Se puder, coloque um louvor instrumental baixinho ou uma leitura bíblica em áudio. Sature o ar com adoração. A declaração de autoridade. Fique em pé no meio do seu quarto, ou sentado na cama se não puder ficar em pé, e diga: nenhum espírito enviado para te observar sobreviverá à luz que habita em mim, porque onde há luz, a escuridão é dissolvida instantaneamente. A oração específica. Ore pedindo que Deus coloque anjos sentinelas à cabeceira da sua cama. Peça para que o Espírito Santo sonde seus sonhos e bloqueie qualquer pesadelo. O sono da fé. Deite-se crendo. A dúvida abre brecha. A fé fecha portas. Acredite que você está seguro. O inimigo odeia quando você dorme em paz, porque o seu sono tranquilo é uma prova de que você confia no seu Deus mais do que teme o diabo. Parte 8. Oração de selamento. Agora eu quero orar por você. Onde você estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos selar este ensinamento no mundo espiritual agora. Senhor Deus, Pai de toda luz e autoridade, eu apresento agora a vida deste meu irmão e desta minha irmã que está ouvindo esta mensagem. Pai, muitos têm sido observados, muitos têm tido o sono roubado por estratégias das trevas, mas hoje nós levantamos um estandarte de fogo contra esses inimigos. Eu declaro em nome de Jesus que todo olho oculto, todo espírito familiar, todo projetor astral que ousar entrar no quarto desta pessoa será cegado pela tua glória. Que as tuas labaredas de fogo cerquem a cama, cerquem a casa, cerquem a família. Nós anulamos agora todo decreto de vigilância. Nós queimamos todos os relatórios do inferno contra a vida deles. Senhor, devolve o sono restaurador, devolve a paz da madrugada. Que a partir de hoje, quando eles apagarem a luz física, a tua luz espiritual brilhe mais forte do que nunca. Eu abençoo a noite deles, eu abençoo os sonhos deles. Que eles acordem renovados, cheios de força e poder. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba essa oração. Sinta a paz voltando para o seu coração. Isso não é apenas uma mensagem, é uma transferência de autoridade. Lembre-se, você não é uma presa indefesa. Você é templo do Espírito Santo. Quem se posiciona na luz vence as trevas sem precisar gritar, apenas exercendo a autoridade que Cristo nos deu na cruz. Agora, eu quero ver a sua fé em ação. Eu quero que você deixe uma declaração profética aqui nos comentários. Isso é importante para você materializar a sua fé. Escreva assim: a luz de Deus me guarda e o mal não me verá esta noite. Escreva com fé. Use os comentários para ler as declarações dos outros irmãos e curtir, fortalecendo a nossa comunidade. Se você tem um testemunho de livramento durante o sono, conte brevemente, pois o seu testemunho
pode ser a chave que falta para libertar alguém que está lendo. Se esta mensagem despertou o seu espírito, se você sentiu que era Deus falando com você, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo no grupo da família, com aquele amigo que você sabe que sofre de insônia ou pesadelos. Seja um agente de libertação na vida de alguém hoje. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de conhecimento e poder. Nós temos conteúdo diário preparado para te fortalecer. Ative o sininho, porque a guerra é real, mas a nossa vitória já foi decretada. Vá em paz, faça o que aprendeu hoje e observe. O que te oprimia arderá e fugirá, porque há fogo nos teus olhos quando o Espírito habita em ti. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz e vitória. Até o nosso próximo encontro.